Acho que agora foi. Iniciou a gravação agora, professor. Agora foi, né? Vamos lá. Pessoal, nós paramos antes do intervalo na questão de número. Ai, meu Deus, chega. De número 3. Deixa eu ir descendo aqui. Descarregar aqui rapidinho. Número 3, tá bom? Paramos na 2 e agora vamos continuar a 3. A 3 é daqueles concursos da CESP, né? Conhecida e temida. E aí ela também cobra bastante questões relacionadas à transitividade. Nós vamos com muita calma para entender o que é que essa questão quer da gente. Vamos lá. Julgue correto ou incorreto o item que se segue, referente aos aspectos linguísticos do texto. Aí ele diz: sem prejuízo da correção gramatical e do sentido do texto, lembrando que qualquer banca pode falar nessa historinha de correção gramatical, e vale lembrar que quando a banca fala de correção gramatical, ela quer saber se vai continuar respeitando a gramática, ou se um erro de gramática, chega, meu Deus, está horrível escrever com mouse, mas vamos lá. Se a gramática, veja, correção, ou seja, se vai continuar correto segundo a gramática. E nessa questão ele não quer só gramática, está cobrando gramática e sentido. Qualquer banca gosta de brincar com essas duas palavras. Aí ele diz que sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos do texto, só os tolos temem a lobisomem e feiticeiros. Ele está dizendo que a preposição a pode ser retirada. O que é que ele quer fazer? Ele quer fazer isso aqui, ó. Só os tolos temem lobisomem e feiticeira. E aí a gente vai ter que fazer um exercíciozinho para entender. Como é que eu vou saber se eu posso ficar com um A aqui ou se eu posso tirar? Primeiro, olha para mim e concentra, tá? A primeira coisa, deixa eu olhar para o rosto de vocês aqui para explicar o negocinho. Toda vez que tiver um A, ou qualquer coisa, minha gente, que uma questão de concurso perguntar se pode tirar e dizer que vai tirar, você vai pensar assim, tá, qual é a função disso que ele está querendo tirar do texto? Ele está servindo para quê? Ele está aí porque quem pediu. E a gente sabe que um A em um texto pode ser ou preposição ou artigo. Quando é que vai ser artigo? Nós já estudamos lá em morfologia. Quem é que pede artigo? Substantivos femininos. Só que qual é a palavra que está aí do lado do A? Lobisomem. Se fosse para ter um artigo do lado de lobisomem, não seria A. Se fosse para ter um artigo aqui, seria o lobisomem. Então, se veio um A no texto, significa que, deixa eu apagar para não ficar muito feio. Se veio um A, significa que esse A não é do nome lobisomem. Quem pediu foi o verbo. Então, se eu precisar tirar esse A, eu vou perguntar ao próprio verbo, sim, eu vou falar com o verbo, e eu vou perguntar ao próprio verbo se tem problema se eu tirar. Então, esse verbo temem, eu vou olhar para ele e vou dizer assim, verbo temem, eu posso tirar esse A e vai continuar fazendo sentido? E aí a gente vai saber que o verbo A, ele não pede necessariamente, ele pode vir com A, ou ele pode vir sem o A. Então eu poderia dizer, vejam como eu posso dizer na língua portuguesa e vai continuar com todo sentido e não vai mexer na gramática de nada se eu disser eu temo a Deus. Muita gente diz na igreja, né? Eu temo a Deus. Ou você poderia dizer só assim, temo Deus. E não tem problema, porque você não perdeu o sentido. Você continua sabendo que você teme a Deus. Ou só temo Deus. O verbo teme, então, pode aceitar o A e pode vir sem. Como é que eu vou saber disso, professor, na hora da prova? Se ele pode aceitar ou se eu posso tirar? Porque você vai perguntar a ele, você vai tentar montar outros exemplos com o mesmo verbo. E o verbo temem, eu posso dizer, eu temo a Deus. E eu posso dizer só temo Deus. Pegou o lance, minha gente?
Então, é verdade, essa questão está sendo super verdadeira comigo, quando ela disse que tanto faz eu dizer que temem a lobisomem ou temem lobisomem e feiticeiras. Nesse caso, a preposição que o verbo trouxe pode ser retirada e eu não vou ter prejuízo nem para o sentido e não vou ter prejuízo para a gramática. A mesma coisa acontece, por exemplo, quem quiser anotar, a mesma coisa acontece, por exemplo, com o verbo amar. Verbo amar. Eu posso dizer assim, amo a Deus, a Bíblia até para quem é religioso e gosta dos 10 mandamentos, né, conhece a história da Bíblia, sabe que o maior dos mandamentos, aí, ó a regência do verbo lá na Bíblia, amar a Deus. Mas eu poderia dizer só amar a Deus sobre todas as coisas. Vocês conseguem perceber que eu não tenho prejuízo de sentido? Eu continuo tendo a mesma mensagem quando eu digo temer a Deus ou temer Deus. E a mesma coisa acontece com o verbo amar. Eu pergunto, o verbo amar, se eu disser amo Deus, amar a Deus, ama Deus, vai ter problema se eu tirar o A? E o verbo vai dizer não, porque continua o mesmo sentido. Então, tem verbos que eles vão poder aparecer com a preposição, mas se eu perguntar a ele, eu posso substituir por até outra palavra e eu não terei problema. Eu vou continuar com a regência, ou seja, o verbo vai continuar com todo o sentido e eu não vou ter prejuízo. Tá tranquilo até aqui, minha gente? Deu para todo mundo entender? O que é que eu explique de novo? Acho que tá, né? O exemplo do amo é o mais claro de tudo isso. Eu posso dizer amar a Deus sobre todas as coisas e colocar o a, ou eu posso dizer só amar Deus. E tá tudo bem, porque o sentido foi preservado. Porque o verbo não foi desrespeitado. Quando eu pergunto quem ama, pode amar algo ou alguém. E não vai precisar do a. Então esse verbo vai admitir a preposição a e ele vai poder também retirar. Só que, para descobrir, eu tenho duas possibilidades. Eu pergunto ao próprio verbo, ou eu tento tirar o lobisomem, eu tento tirar a palavra que veio depois e colocar a outra e ver que continua com o mesmo sentido. Então, a terceira questão está sendo verdadeira. Não vai ter prejuízo, ou seja, vai ser sem prejuízo, tanto para a gramática quanto para o sentido, se eu retirar essa mocinha aqui, e isso é, então, verdadeiro, porque não vai ter prejuízo. Eu posso fazer isso. Tranquilinho, corações de Jesus. Se não tiver, a hora é agora de dizer, professor, não entendi. Então, se todo mundo entendeu, vou seguir, então, o nosso baile. Vamos embora, então. Quando eu vou para a quarta questão, visualmente ela é um pouquinho maior, então não vamos ter medo, vamos destruir essa questão que quer nos retirar do concurso. Vamos lá. Dentre as expressões destacadas, que tem um tracinho embaixo, aqui exerce a mesma função sintática do segmento sublinhado em Stephanie Preston, professora de psicologia da Universidade de Michigan, quem é do inglês me perdoe se eu não sei a pronúncia, mas Stephanie Preston, professora de psicologia da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, acredita que a melhor maneira de validar as emoções é apenas ouvi-las. Aí, para saber qual das alternativas é a certa, primeiro eu tenho que descobrir o que é que esse rapaz aqui é em termos sintáticos. De psicologia. Vejam, olha para mim, concentra, porque a gente estudou muitas funções sintáticas. Isso pode ser, isso tá com cara, pode ser um complemento nominal. Isso pode ser um adjunto, ó, porque veio junto de um nome principal e está dando característica. Isso poderia ser um predicativo, isso poderia ser várias coisas. Mas a primeira coisa que a gente tem que ver é que de psicologia veio do lado de um nome, que foi professora. Tranquilo até aqui? De novo. Vou até marcar aqui para a gente. Psicologia, de psicologia, veio do lado do nome professora. É qualquer professora? Não, é uma professora de psicologia. Vocês estão vendo que tem uma característica aqui? Não é qualquer professora, não é professora de português. Não é professora de matemática. Não é professora de ciências, é de psicologia.
Como é que a gente chama quando vem uma característica junto do nome que não está completando, mas está dizendo o tipo de alguma coisa, está caracterizando alguma coisa? Porque se de psicologia tivesse completando, professora, seria complemento nominal. Mas não está completando, ele está dizendo o tipo. Lembra daquela história do exemplo do doce de leite? Eu posso ter doce de leite, doce de coco, doce de banana. E o de coco, de leite, de banana, não está completando o doce. Está dizendo o tipo. Quando é que a gente chama? Quando tem uma coisinha que está junto, não para completar, mas para caracterizar. A gente chamou isso como nas nossas aulas. Você consegue me dizer? Uma característica que está junto, não para completar, mas ela está junto para dizer o tipo. Vou responder, não, vocês vão me dizer, viu? Vamos, aluninhos do meu coração, como é que a gente chama? Ixi, nenhuma pessoa para salvar a turma. Nem com as dicas que eu dei, minha gente. Aí a Rayane e a Mayara disseram que pode ser predicativo. Aí eu vou dizer, parece predicativo, mas não é. Por que não é predicativo? Porque para ser predicativo, a característica tem que aparecer depois do verbo. Onde o verbo está aqui, ó. Lembra qual foi a característica? Pelo amor de Deus, não esquece. Para ser predicativo, tem que ser característica e estar depois do verbo. Onde o verbo está? Acredita. A característica veio antes do verbo acredita. A característica está aqui. O acredita está aqui. Então, eu só vou poder chamar essa característica de adjunto. O Marcelo já comentou aqui, né? O Marcelo já colocou aqui no chat. Eu só vou poder chamar isso de adjunto. Olha para mim, se esqueceu o que é adjunto. Olha o nome dele. Adjunto, porque está junto do nome do lado do sujeito. Não foi do lado do predicado, senão seria predicativo. Então, adjunto tem que estar junto de um nome para dizer que ele é disso e não daquilo. Professor de ciências, professor de biologia. Então, eu já sei aqui que eu tenho um adjunto. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que procurar uma alternativa, ou A, ou B, ou C, ou D, ou E, que eu tenha um adjunto, que nem pode ser adverbial, vai ser um adjunto nominal, tem que ser um nome, não pode ter ideia de advérbio. Vamos lá ler as alternativas? Vamos lá. A letra A diz assim: o psicólogo da saúde de Antônio Rodelar, especialista em transtornos de ansiedade e hipnose clínica, prefere falar em emoções desreguladas do que negativas. Aí você pode dizer assim, professor, transtornos de ansiedade. Não pode ser, não. Não pode não ser um adjunto? E a resposta é não. Porque quem é especialista, obrigatoriamente, veja que não é adjunto, tem que ter um complemento para esse nome. De novo. A palavra especialista não pede um tipo. A palavra especialista, quem é especialista em algo. A gente vai chamar isso aqui não de adjunto, mas de complemento. E é um complemento nominal. Tranquilo até aqui, minha gente? Se não tiver, diga, viu? Pelo amor de Cristo. Não fique fingindo que está aprendendo, não. Tem que dizer se está com dúvida. Letra B. Professor, no caso é complemento nominal, porque a psicologia completou o professor. O professor é um nome. Exato. Qual é a regra para saber, Luciene? A diferença de complemento. Pode dizer. Oi, não entendi, não. Não, você ia falar, eu cortei. Pode dizer, depois eu explico. Eu já esqueci, pode falar. Tá, vamos lá. Qual é a diferença? Olha o nome dele. Complemento para adjunto. O complemento completa, ele tem que estar lá porque a primeira palavra não estava fazendo sentido sozinha. Oi.
Já o adjunto, ele não completa, ele só vai dizer o tipo. Quando eu digo professora de psicologia, eu poderia até tirar isso daqui, ó. E eu teria o mesmo sentido. Stephanie Preston, professora da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, acredita que a melhor maneira de validar as emoções é ouvi-las. Eu poderia até tirar o de psicologia e eu não teria prejuízo para a estrutura. A professora continuaria sendo uma professora. Já no caso da letra A, Psicologia pode falar, Luciane. foi? Oi? Psicologia foi. Peraí, tá coisando aqui, peraí. Psicologia foi a professora de psicologia. Psicologia foi tipo foi a O qualidade o tipo Foi o de. tipo, é como se fosse uma qualidade, é o tipo de professora que ela é a qualidade da professora que ela é, vamos chamar assim. Porque poderia ser outro tipo de professora, né? Poderia ser professora de ciência, professora de matemática, né? Perfeito. É igual doce. Eu amo doce. Mas o doce precisa ser completado para ser doce? Não, tem doce de tudo, Não, né? ele só precisa de um adjunto, se eu quiser dizer o tipo. Aí eu digo doce de leite, doce de banana. E essas características, esse tipo, eu vou chamar de adjunto. Por que adjunto? Porque ele ficou junto de um nome que já era completo. Uhum. Pegou o lance? Ok, Mas peguei. isso não Agora, acontece na letra A. Porque quando eu digo, não entendeu, Jadilene? Vamos pensar assim, Jadilene. Eu digo que eu amo doce. Você entende o que eu disse? Eu amo doce? Você entendeu a minha mensagem quando eu digo que eu amo doce? Entendeu, né? Só que eu poderia mudar e dizer assim: eu amo doce de leite. O que é que eu estou explicando? Que o de leite não está completando o doce, porque o doce já é doce, mesmo que não seja de leite. Você concorda? Você concorda, Jadilene? De novo. Eu digo assim: eu amo doce. E a estrutura não precisa de mais nada. Agora, se eu quiser dizer o tipo, eu não vou colocar um complemento, eu vou colocar um adjunto, eu vou colocar uma palavra junta, por isso é chamado adjunto, se eu quiser dizer qual é o tipo de doce. Aí eu digo assim, eu amo doce de leite, mas eu não posso chamar o de No leite. caso, no caso aí, especificando. Exato, perfeito, o adjunto especifica. Entendi agora. É doce, mas eu tô falando que é o doce de leite. Perfeito. Ou eu poderia dizer de banana, de coco, de mamão. E tudo que eu Entendi. colocar depois do doce não vai nunca completar o doce, porque o doce já é doce. Já é isso, entendi O agora. lance? Agora, É se eu só para colocar alguma coisa especificar. depois, é para especificar. Tranquilo? E a Tranquilo. mesma coisa acontece quando eu digo professor de matemática, professor de ciência, professor de inglês, professor de psicologia. Tudo que vier depois de professor só veio para dizer o tipo, só veio para especificar a disciplina daquele professor. Então, o doce e o professor é a mesma coisa, ele não precisa de complemento. O que ele precisa, se eu quiser colocar, porque não é obrigatório, é uma especificação que eu vou chamar de adjunto. Entendeu? Ficou claro? Sim, ok. Pronto. Ficou. Aí, por que é que eu não posso dizer que a mesma coisa acontece na letra A? Aí agora acho que Luciane vai entrar o restante da explicação do que você tinha pedido. Por que é que eu não posso dizer que a mesma coisa acontece na letra A? Porque quando eu digo que alguém é especialista, eu não estou só especificando. Obrigatoriamente, eu tenho que dizer no que a pessoa é especialista. Senão fica sem sentido. Não é a mesma coisa do doce. Porque eu poderia dizer só que eu amo doce. Agora eu não posso chegar para você e dizer assim, eu sou especialista e ir embora. Por que eu não posso fazer isso? Porque porque agora eu tenho que chegar e dizer no que é que eu sou especialista. Pegou o lance? Porque não está especificado. E não está especificado. A palavra não, a palavra sozinha não tem a força, como por exemplo, eu sou professor. Você já entende. Eu não preciso dizer mais nada. Só se eu quiser, eu digo que é de português. Pegou o lance? Aí eu boto um adjunto de português. Mas é diferente se eu chegar para você e disser assim, eu sou especialista e ir embora. Você vai entender do que é que eu sou especialista? Entendeu, Jadilene? Se eu disser só, eu sou especialista e ir embora. Eu posso aí fazer tem, isso com você?
Professor, aí tem que Entendi. especialista em transtorno de ansiedade, porque aí já está especificando o tipo, da área Só que da pessoa. nesse caso é importante, Luciane, que a gente não vai chamar de especificar. Não, né? Especificar foi no caso do professor. Aqui a gente completou a ideia de especialista, para não confundir. Qual é a diferença? Eu posso chegar para você e dizer só, eu sou professor, tá massa. Uhum. Só que eu nunca posso chegar para você e dizer só, eu sou especialista. Não, porque a pessoa ia ficar se perguntando, né? Exatamente. Quando você fica se perguntando, é porque o sentido da palavra não está completo, entendeu, Jadilene? Quando você fica se perguntando Entendi. qual é o resto da Entendi. mensagem, é porque o sentido não estava completo. No caso do doce, o sentido está completo. No caso do professor, o sentido está completo. Eu amo doce. Acabou-se. Eu sou professor. Acabou-se. Tudo que eu colocar depois é só adjunto. No caso do especialista, o que eu colocar depois não é adjunto, é para completar. Então, eu chamo de complemento nominal. Porque ele não está só especificando, ele está dando sentido que o especialista não tinha sozinho. Deu para entender até aqui? Minha gente, eu não sei se vocês lembram que eu até pedi para vocês anotarem que é muito parecido o complemento com adjunto. Eu até pedi para vocês fazerem uns macetezinhos. Eu ia dizer isso, eu ia dizer isso agora. Você lembra, É Jadilene? muito. E eu ia dizer agora isso. É muito parecido. É na hora da questão que a gente entende o quanto é parecido. Explicando. Oi, Fabiana, deu para entender, né? Explicando, quando eu estava falando do conteúdo, a gente acha que entendeu. Mas quando você chega na questão, é aqui que você tem que aplicar o que estava na teoria. E eu Se acho não ler várias vezes, não ler, reler, não consegue de que maneira nenhuma. você só consegue pegar, Jadilene, a gente chama de. Ai, meu Deus, como é o nome? A linha tênue, né, que a pessoa tanto fala. Ou seja, o que separa uma coisa da outra é quando você lê muito e aplica em muitos exemplos. Mas a maior regra para diferenciar disjunto de complemento, olha que eu não sei nem da letra A dessa questão ainda. A maior regra para diferenciar disjunto de complemento é que um eu posso retirar, pode até olhar no macete aí quem estava na aula, acho que da semana passada foi retrasada. Um eu posso tirar da estrutura, outro eu não posso. Então, eu posso dizer muito bem, eu sou professor de português, e você vai entender que eu sou professor, e eu posso dizer só, eu sou professor. Agora, quando eu digo que eu sou professor de português, você vai saber o tipo, porque eu coloquei um adjunto para dizer o tipo. Já o complemento, ele não está ali para me dizer o tipo de nada, ele está para completar o que estava vazio. Qual foi o exemplo que eu usei para os complementos? O medo. Eu não posso chegar na sua casa e dizer assim, olha, estou morrendo de medo e ir embora. Porque quando eu digo que eu estou com medo, eu não preciso de um adjunto. Eu preciso completar a ideia do medo. Então, tudo que vier depois da palavra medo não é um adjunto, é um complemento, porque medo sozinho fica incompleto. Pegou o lance, Jadilene? Peguei. Professor, Oi. boa noite. Boa Mais noite. uma vez. Eu não sei quem é que está Hoje eu estava assistindo umas Anaís, aulas pelo YouTube. certo? Aí Certo. eles dando uns macetes em português. E tinha uns macetes lá que eram igual o que você me deu a semana Então, anterior. quase todo macete, Maísa, de professor para concurso, são quase todos os mesmos. Porque não é que um assista a aula do outro, mas é porque tem conteúdo que a própria gramática, os textos, quando a gente vai estudar, que ele já diz, ó, uma chave para diferenciar isso e isso é essa chave aqui. Então, é muito comum você ver professores que são especialistas em aula para cursinho usarem os mesmos macetes, porque são chaves, assim, são pontos essenciais. Então, é muito comum você ver vários professores usarem os mesmos macetes. Assim, que bom que você estava revisando. Isso é muito bom. Vamos embora. Aí qual é o lance? Eu já não posso marcar a letra A, porque no psicologia é adjunto, no A é complemento. Vamos para a letra B. O psicólogo, deixa eu ver aqui a letra B, vamos lá. O psicólogo da saúde, Antônio Rodelar, especialista em transtornos de ansiedade e hipnose clínica, prefere falar em emoções desreguladas. Prefere falar
em emoções desreguladas. Vamos com calma, tá? Quem prefere falar em algo. Tranquilo até aqui? Quem prefere falar em algo. Eu vou marcar aqui a pegadinha. Isso aqui é uma das questões, essa letra B é bem engraçada, assim, porque ela é uma pegadinha. Vocês acham que essa letra B tem que função sintática? Tá parecendo o quê? Quem prefere falar em emoções desreguladas. Não tá parecendo não, minha gente? Agora tá? Acho que a Milene comentou que não estava aparecendo. Pessoal, alguém dizer se está aparecendo? Tá tudo bem? Tá, né? Milene, se você não está vendo, tenta procurar uma caixinha. Aqui tá tranquilo aqui, professor. Agora apareceu. Apareceu, Milene? Graças a Deus. Vamos lá. Concentra comigo. Eu sei que vocês estão cansadinhos o dia todo de trabalho, que às vezes o cansaço vai fazendo a gente esquecer das coisas. Mas olha a letra B, que você tem o verbo falar em emoções desreguladas. Olhando assim, de relance, pode ser que você chame isso de objeto, porque você acha que está completando o verbo. De novo. Olhando assim, do lado do verbo, você diz assim, ixi, isso está com cara de objeto, porque está do lado do verbo e está completando o verbo. Mas eu vou perguntar uma coisa para vocês. Para eu falar, tem que ser em emoções desreguladas, eu posso falar o que eu quiser. De novo. Para eu falar, tem que ser em emoções desreguladas, como está dizendo na letra B, ou eu posso falar do que eu quiser? Eu posso falar do que eu quiser. Então, não tem como que está depois, está completando falar. Por quê, professor? Porque o falar é um verbo intransitivo. Ele não precisa de um complemento. Eu falo muito. Eu falei bastante. Nada disso é complemento, porque o verbo falar não precisa de complemento. Ele é um verbo intransitivo. Então, se está do lado do falar e não é um objeto dele, só vai poder ser um adjunto. Ó, tá junto do verbo para dizer o tipo de alguma coisa. Não tá vendo, Marcelo? Você vai procurar entre as caixinhas de todo mundo que tá aqui na aula e vai ter uma só com o meu texto. Aí você vai clicar no alfinetezinho que aparece em cima. Professor, eu não sei aí, mas aqui desconectou, aí voltou novamente. Aí também, Rayane, acho que a Rayane também disse que não tá vendo. O restante do pessoal tá tranquilo? Aqui tá tranquilo. Tá, né? Tá aparecendo? Acho que tá. Mas já apareceu de novo, Marcelo? Ou ainda tá sumido pra Até você? agora não. Tá só tá em preto, né? Mentira, Marcelo. Deixa eu abrir e fechar aqui. Pronto, agora voltou. Voltou pra você. Voltou agora. Sumiu de novo não, né? Tá aparecendo. Ok. Tá ok? Vamos embora então. Vamos lá. Vocês entenderam, minha gente? Quando eu digo eu falo não precisa de nada. Eu falo muito. O muito é só para dizer o quanto eu falo. Mas o falar não precisa do muito. Tranquilo? Falou em você. Para eu falar não precisa ser em você. O em você é só o assunto que eu falei. Então eu não vou chamar isso de adjunto adnominal. Vou chamar de adverbial. Que a gente vai chamar de adjunto adverbial de assunto. É o assunto sobre o qual eu estava falando, que não parece com o professor de psicologia. Tranquilo até aqui, minha gente? Vamos para a letra C. Para a terapeuta e psicóloga britânica, ela é qualquer psicóloga? Ela é qualquer psicóloga? Não, ela é a psicóloga britânica. Ó como parece com o enunciado. É qualquer professora? Não, é de psicologia. É qualquer psicóloga? Não, é britânica. Então, nós estamos aí diante de um adjunto adnominal. Por quê, professor?
Porque britânica está do lado de psicóloga e não está do lado para completar, mas está do lado para dizer de onde a pessoa é, qual é o tipo dessa pessoa. Então, nós achamos a alternativa que está com a cara do enunciado, que é a ideia de psicóloga britânica. Tranquilo até aqui, minha gente? Se não estiver tranquilo, diz, viu? Muito bem. Olha a letra D. A paleta de cores emocionais engloba emoções desreguladas. O que engloba, englobar é um verbo, tá? O que engloba algo. E aí você não tem adjunto. Deu para entender até aqui, minha gente? Então, você tem aí a única alternativa, deixa eu ver, é Gutierrez acredita que houve um aumento tóxico nos últimos anos, mas principalmente durante a pandemia. Isso está com cara de quê? Durante. Foi só naquele momento. Isso está com cara de quê? Se é momento, tem a ver com o quê? Momento, durante, tem a ver com tempo. Então, nós não temos um adjunto nominal. Aqui nesse durante a pandemia, nós temos uma ideia de tempo, nem tem a ver com psicologia, como foi o caso lá do enunciado. Então, aqui na letra E, nós vamos ter um adjunto adverbial de tempo. Tranquilo até aqui, corações de Jesus? Acho que foi. Vamos lá. Na quinta questão, eu trouxe, olha que lacre, minha gente, onde foi que essa questão caiu? Na Polícia Civil de Sergipe, para o cargo de delegado. Vocês têm noção do quanto é concorrido esse concurso? Cada questão aqui vale ouro. Quando eu digo ouro, é que uma questãozinha só pode definir se você vai passar ou não. E essa questão é uma questão que vocês vão acertar. E você vai dizer, caramba, eu tenho a capacidade de acertar uma questão de um dos concursos mais concorridos do Brasil. Vamos lá ler o textinho, que é grandinho. A unidade surgiu como delegacia especializada em setembro de 2004. Agentes e delegados de atendimento a grupos vulneráveis realizam atendimentos às vítimas, centralizam procedimentos relativos a crimes contra o público vulnerável, registrados em outras delegacias, mas esse pessoal que trabalha lá abre inquéritos e abrem termos circunstanciados e fazem investigação de queixas. Aí, o que é que ele fez no concurso para quem estava respondendo essa prova? Ele circulou crimes contra o público e circulou a palavra queixas. Aí ele disse que essas duas coisinhas que estão marcadas completam, respectivamente, o relativo. Então, ele está dizendo que o a crimes contra o público completa relativo e que o queixas completa investigação. E você vai dizer se isso é verdadeiro ou falso. E aí, o que é que vocês acham? E aí, minha gente, o que é que vocês acham? Completa ou não completa? Como é que eu sei que completa? Eu vou perguntar a palavrinha que veio antes. Eu poderia chegar para você e dizer só, centralizam procedimentos relativos? Não, por quê? Porque o que é relativo, Ô, Marcelo, se você não conseguir assistir tudo, pede o link depois, viu? Se a internet estiver fraquinha, não tem problema. Depois você pega o link e revisa. Só não fica sem assistir depois, pelo menos essa parte da resolução das questões, que ela é muito importante, tá bom? Olha para mim. Eu posso chegar na sua casa e dizer assim, olha, isso é relativo a... Professor, só um avisozinho, pessoal. Pessoal, concluí e atualizei todos os vídeos
até hoje, já está o link disponível no grupo, inclusive o da primeira aula, professor, já coloquei o da primeira. Mentira, que tá tudo organizadinho, é link, link. Está disponível lá no grupo. Lembrando, gente, como o link está não listado, você só acessa através do link que eu disponibilizei no grupo de vocês. Então, guardem esse link e organizem de maneira que vocês possam revisar sempre que precisarem. Valeu. Tem cursinho como esse, que ó o negócio, minha gente. O cursinho disponibiliza bons professores, que eu vou agora me achar. O cursinho disponibiliza bons materiais e ainda ele disponibiliza link para você assistir o que você perdeu. Minha gente, não tem não condições não. Você ainda está com o link organizado, um por um, para você rever as aulas. Ave Maria. Eita, meu Deus, só não estuda quem não quer, né, minha gente? Hoje só não estuda quem não quer ou quem está esperando. Eu acho tão engraçado que a gente diz, vou estudar muito não, que Deus vai me ajudar. Olha, todo mundo só quer assistir, só quer acompanhar a passagem bíblica de que Deus é bom. Mas quando Deus diz, ajude, faça a sua parte, que eu ajudarei, ninguém quer, né? O povo quer só que Deus dê aprovação no concurso. Acha que vai baixar o Chico A Xavier. gente estava comentando isso na aula do Fernando, do Nando, Sim. sobre isso, que tem gente que diz bem assim, homem, eu tá estudando pro cursinho, isso várias pessoas me dizem também. Homem, perda de tempo, ali é andolê, tá? Aqui passou, passou, que não passou, passou. Vai perder tempo com isso? Para, mulher, se pode um negócio desse. Tem. Eu E já tem, disse, professor, várias pessoas que falam, viu? e olha que quando você. E ainda é pior, porque quando a aprovação sair, essa mesma pessoa é que ainda vai olhar assim, você tá vendo, minha gente? Foi sorte. Foi sorte, não sei nem como essa criatura passou no concurso. O povo já diz logo assim, não sabe nem falar direito. Exatamente. Quando vê isso, o Edinaldo e a prefeita Tainá mandaram foi o gabarito para casa dela. Olha, até a prefeita já ganha até a capacidade de burlar um sistema de segurança como o concurso. Vou já dizer assim, eita, foi sorte. Isso aí foi sorte, chutou, foi tudo. Mas na hora do prejuízo ninguém vê, né? Na hora do esforço dos corres, ninguém quer olhar. Mas tem muito isso. É bem por aí mesmo, professor. A gente até comentou um pouco na aula de ontem sobre o que essas pessoas que estão que pararam de estudar no processo, né? O quanto elas vão se aperrear quando sair o edital. Mas o pessoal que está acompanhando, que está revisando, que está se preparando, eles estão acumulando conhecimento. Chega com outra segurança, né, Edinaldo? E daqui para frente, quando a gente concluir o conteúdo, a gente começar a revisar, quem não está acompanhando vai se ficar perdidinho. Fazer só questões, né? Quando terminar o conteúdo. Não vai poder recomeçar o conteúdo só porque as pessoas não acreditaram ou as pessoas acharam que o concurso não ia sair, né? Porque a ideia é que quando a gente terminar, pessoal, os nossos conteúdos, a gente começa a fazer questão. Só questão, eu já passei isso para eles. Só praticar, para ter, a gente chama nos cursinhos grandes do concurso, eles chamam de afinar o instrumento. Exatamente. Depois que a base já está montada, que você já tem um modo, e você só precisa finalizar e pontuar as últimas coisas. Então, vamos persistindo, porque mesmo na dificuldade a gente vai andando. Olha como essa questão é boa, minha gente. Eu tenho que dizer, quando eu digo assim, isso é relativo a... Eu posso parar? A quinta questão. Quando eu chego na sua casa, minha gente, isso é relativo a... No seu setor de trabalho, alguém vai dizer assim, isso é relativo a... E ela pode calar a boca e ir embora? Não, minha gente, porque o que é relativo a alguma coisa. Então, nessa questão aí, relativo ao quê? Muito bem, Marilene. Então, a primeira parte é verdade. Eita, meu Deus, eu pegando a caneta, não tá nem pegando a bichinha. Hoje é no mouse. Então, aqui, o que é relativo a crimes contra o público. A gente diz que aqui na língua portuguesa, a gente tem um complemento.
A palavra chega, meu Deus, como tá horrível, me perdoe, mas nessa letra que eu tô escrevendo com o mouse, é horrível. Mas vamos lá. O que é relativo a algo. Então, há crimes contra o público, está completando a palavra, o nome relativo. Até aqui a questão tá verdadeira. Só que agora eu tenho que conferir a parte de baixo, quando ele diz: fazem investigações de queixas. Para ser investigação, tem que ser de queixas? Não precisa ser de queixas. Então, é só o tipo. Não é um complemento. Porque eu poderia chegar e dizer só que fazem investigações. Investigação não precisa de mais nada. Porque investigação é investigação. Então, se eu adiciono uma palavra depois de investigação e digo que é investigação de queixas, eu vou dizer que isso é complemento? Não é. Eu vou dizer que é um adjunto. De novo, qual é a diferença? A investigação já é claro. Eu poderia dizer que a delegacia faz investigações e acabou-se. A partir do momento que eu digo qual tipo, eu especifico a investigação, eu não estou completando. Então, em cima você tem um complemento. Aí o que é que a gente tem que fazer com essa questãozinha de delegado? Dizer não, não completa. Só quem completa é aqui em cima. Aqui embaixo especifica. E especificação não é complemento, é adjunto. Então, a primeira parte da questão é verdadeira. A segunda é falsa. Deu para pegar o lance? Se você não entendeu, a hora é agora. Não guarda essa dúvida, não. Percebam, minha gente, como a linha é tênue entre o adjunto e o complemento. Só que um eu não posso retirar. Quem é que eu não posso retirar? O complemento. Já o adjunto eu posso retirar e a palavra anterior ainda fica fazendo um sentido. Olha a importância da leitura da questão, porque se a gente já for olhando assim, ó, eu mesmo, quando eu olhei, eu já disse logo, verdadeiro. Só que aí, quando você vai ler novamente, que só o início você já vai logo dizendo que é verdadeiro, mas quando você chega no meio, aí você muda totalmente. E a banca sabe disso, acredita, Jadilene? É, porque Ela só me de falou você ver, você já quer dar a resposta só olhando a primeira vez. por quê? Porque a banca poderia ter colocado de queixas antes. Aí você já bateria o olho, eita, é adjunto, então é Isso, falso. Mas isso. ela preferiu primeiro colocar um complemento para lhe enganar, que é metade verdade, e só depois colocar o adjunto. Então é muito cuidado com tem que ter uma leitura de segunda vez, tem que ter, como você está dizendo aí, estar atento para o texto todo. Tô desconfiando, eu digo sempre é o pessoal em cursinho, né? No começo do ano, eu estava dando uma aula para o cursinho do Banco do Brasil, no COC, aqui em Arapiraca, teve uma turma. Era um cursinho particular, sabe, aqui, que era para o Banco do Brasil. E aí, um dos meus alunos disse bem assim: professor, eu estou tão desestimulado, que eu estou fazendo tanto simulado, e todo simulado que eu faço, eu erro. Aí eu disse a ele: meu filho, vamos fazer um simulado junto, qualquer hora no intervalo? Pega aí um simulado desse que você está fazendo. E tinha meia hora de intervalo, sabe, no COC, entre uma aula e outra. Aí eu disse: quando eu terminar a aula, traga um desses simulados que você está fazendo, para a gente fazer um juntos, mas traga um que você ainda não fez. Aí ele levou, né? Aí eu disse: tá, vamos ler a questão para mim, para ver o que é que você vai marcar, e eu ver o que é que você está errando. Comente porque você está marcando. Aí ele leu, né? Ah, professor. Aí, vamos dizer que foi essa questão. Centralizam procedimentos relativos a crime contra o público. A questão está dizendo que é complemento. Aí eu disse: tá, e é complemento? Ele disse: é, eu acho que é. Eu disse: tá aí o problema. Você só pode marcar aquilo quando você não tem essa insegurança de dizer que acha. Porque a partir do momento que você ainda está achando, resta um pouquinho de certeza ali. E o concurso, se fosse fácil, todo mundo passava. Então ele vai colocar uma coisa que parece fácil, que parece que é para você achar a resposta logo. Mas se fosse fácil, se não tivesse pegadinha, se não tivesse questões mais complexas, todo mundo passava. Então você tem que ter muito cuidado com essa, como a Jadilene disse, com essa visão assim inicial. É essa ansiedade, é esse negócio de marcar que faz a gente achar, não, isso aqui é verdade. Aí às vezes a gente acha o negócio antes de testar.
de perguntar quem precisou de quem. Será que eu poderia retirar? Se eu retirar, vai ficar com prejuízo? Só que a gente já está tão na ansiedade de ler e responder que a gente esquece de confirmar. E como é que eu confirmo? Lendo de novo. Como é que eu confirmo sintaxe? Perguntando as palavras que estão antes. Perguntando a palavra que veio depois. Se eu retirar, faz falta. Porque se está aqui é só para dar uma característica. Então, é essa segunda leitura, fazendo perguntas, que faz você ter a certeza. E essa questão 5 do concurso de delegado, ela queria justamente isso, fazer essa pegadinha, tá bom? Vamos então à questão de número 6. A questão de número 6, olha o cargo, minha gente, analista de nada mais, nada menos do que do Ministério Público da União. Nós estamos falando de um concurso federal e que tem um dos maiores salários do funcionalismo público federal. Então, se você entender, depois da explicação, mesmo que você não acerte agora, se depois da explicação você entender, se está num caminho muito bom para responder qualquer questão que apareça no mundo. Ministério Público da União, para o cargo de analista, perguntou o seguinte, vamos lá. Buscando-se o aprofundamento da democracia e a garantia da justiça de gênero, a garantia da justiça da igualdade racial e a garantia da justiça dos direitos humanos, aí ele diz assim, o termo gênero, que já está marcadinho aí, toda hora eu estou pegando a caneta sem ter caneta, o termo gênero, o termo igualdade racial e o termo dos direitos humanos, ele está dizendo que esses três termos completam a palavra justiça. E aí vocês vão me dizer o que, corações de Jesus? E aí? E aí, minha gente? Estou esperando vocês, quem vai passar? Estou esperando quem vai passar. É verdadeiro ou falso? De novo. Buscando-se o aprofundamento da democracia e a garantia da justiça de gênero, da igualdade racial e dos direitos humanos, ele diz que os três termos completam a palavra justiça. Está na cara que é Verdadeiro? falso. É falso, Luciene. Vamos lá saber por quê. Ó, a garantia é da justiça de gênero. Então, quem é que está completando a ideia de justiça? Quem é completando, é especificando. De gênero está se relacionando a quem? A justiça? Justiça, perfeito. A igualdade racial está se relacionando à justiça, sim ou não? A igualdade racial, a igualdade racial está se relacionando a quem? Garantia. E os direitos humanos estão se relacionando a quem? A garantia. Então, é como se aqui eu tivesse assim, buscando aprofundamento da democracia, a garantia da justiça de gênero, aí, de novo, a garantia da igualdade racial e a garantia dos direitos humanos. Então, essas três palavras não estão completando justiça. Só tem uma palavra, na verdade, aqui relacionada à justiça. A única palavra que está relacionada à justiça é o de gênero. O da igualdade racial está relacionado à garantia. Dos direitos humanos está relacionado à garantia. Se você consegue perceber que a garantia é da justiça de gênero, é a garantia da igualdade racial e é a garantia dos direitos humanos, você tem aí duas palavras completando garantia, realmente está completando, e o de gênero não está completando nada. O de gênero não está completando nem a própria justiça. Por quê? Porque ele não está completando a justiça, o de gênero. Ele está sendo um adjunto. Porque justiça é justiça, independente de ser de gênero. Então, se é só o tipo de justiça, o de gênero é um adjunto. Só por isso eu já arriscaria essa questão como uma questão de que tipo? Falsa.
Quem não entendeu, a hora é agora. Nada de vergonha, pergunta. Professor, explica aí novamente. Vamos lá, Luciene. Quando eu digo assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, fica mais fácil, tá? Tá, Luciene? Ó. A prefeita. Não sei nem se é assim, Tainá. É assim, Tainá, minha gente, da nossa prefeita? É, né? A prefeita Tainá. A prefeita Tainá garantia a continuação do cursinho da prova e da festa. Ficou bem aleatório, né? Mas vamos lá. A prefeita Tainá garantia a continuidade do cursinho, da prova e da festa. O que ele disse, Luciene, o que é que a questão disse? É que a palavra cursinho, a palavra prova e a palavra festa, ele está dizendo na questão que essas três palavras, deixa eu ver se eu consigo até mudar a cor para ficar mais fácil para você. Mas vou circular, que é mais fácil. Ele disse, ó, que do cursinho, a questão está dizendo é isso, da prova e da festa estão completando a palavra continuação. Isso é verdade ou é mentira, Luciene? É mentira, porque a continuação só está relacionada ao cursinho. E o da prova está relacionado à garantia. É porque está próximo também a continuação, a garantia. Perfeito. Perfeito. Só que como está próximo, não é nem só porque está próximo, é porque esse do cursinho está relacionado à continuação. Veja que até aqui é do cursinho, aqui já é da prova, porque o da está relacionado à garantia. Ah, no caso, a continuação do cursinho é a mesma coisa, né? Aí, Exatamente. Diga, Luciane. da prova vai estar também relacionada com a garantia, porque também já é outra coisa. E da festa Exato. E a festa já é outra coisa. É o que aconteceu lá em cima. Justiça de gênero é uma coisa, da igualdade racial é outra coisa, dos direitos humanos é outra coisa. Então não tem como eu dizer que tudo está relacionado só à justiça. Pegou o lance? Eu acho que sim, entendi um pouco, né? Vamos de novo. Garantia é uma coisa, a continuação é outra. A continuação é de quê? A continuação é de quê, Luciene? Luciene, está ouvindo? A continuação é de quê? Lê aí para mim. Do cursinho. Tranquilo, do cursinho. Só que a perfeita garantiu, primeiro, uma coisa, a continuação do cursinho. Segunda coisa que ela garantiu, a prova, a garantia da prova. E a terceira coisa que ela fez, a garantia da festa. Então, não tem como eu dizer que prova e festa está relacionada à continuação. Está relacionado à garantia. Tranquilo até aqui? Muito bem. Pode falar. Entendeu, né? Bora. Vamos embora. A próxima questão, estou já terminando, tá, minha gente? Só tem mais duas questões. E acho que a gente vai parar até nelas para não ficar, não iniciar 8 e parar pela metade. Vamos lá. Agora, se eu dou um jeito nos meus impostos, porque o delegado da Receita Federal é meu amigo ou parente e faz a tal vista grossa, aí temos o jeitinho virando corrupção. Aí ele disse, temos o jeitinho virando corrupção, já está aqui, né? Temos o jeitinho virando corrupção, temos o jeitinho virando corrupção. Ele disse que a palavra jeitinho, tá aqui o jeitinho. Ele disse que a palavra corrupção
funcionam como objetos diretos do verbo temos. De novo, ele marcou essas duas palavras, está dizendo que essas duas palavras são objeto do verbo temos. E vocês vão me dizer se isso é verdadeiro ou falso. E aí, minha gente? Eu vou ficar tão feliz se vocês acertarem. Eu vou ficar tão feliz. É verdadeiro ou falso? Ó, de novo. Aí temos o jeitinho. Pode falar também. Professor, seria, no caso, objeto direto e indireto, né? Esse no caso seria falso, né? Vamos ver. Quem tem, tem. Quem tem, Altamir? Tem o quê? Tem? Isso. Altamir, tá comigo? Tá ouvindo? Tô sim, tô. Quem tem, tem o Quem quê? tem, tem. O quê? Algo. Algo. O quê? O que é Isso. que eu tenho? O jeitinho. Boa. Então, até aqui. Puxa o microfone para não dar eco. Vamos lá. Então, quando eu digo temos o jeitinho, tá certo. O jeitinho tá completando o que é que eu tenho. Até aqui é um objeto direto. Só que virar é um verbo de ligação. E depois de verbo de ligação, só pode ter o quê? Quem lembra? Adjunto? Depois de verbo de ligação, só pode ter característica. Como é que a gente chama essa característica? Depois do verbo de ligação. Predicativo. Boa. Então, o jeitinho, sim, é objeto direto, porque quem tem, tem algo. Só que depois de virando, que é um verbo de ligação, eu não posso dizer que vira algo. Porque virando não é verbo de ação, é verbo de ligação. Aí corrupção só pode ser predicativo. Deu para entender todo mundo ou para explicar de novo? Então a primeira parte é verdadeira. No caso, temos é algo que a gente já tem. E virando é algo que ainda vai virar. Perfeito. Agora veja, qual é a pergunta que eu faço, Jadilene? Quem tem, tem algo. Algo. Então, o que é o algo Já que eu tenho? tem, no caso. O tem já especifica que tem algo. E perfeito. O próprio verbo já me diz isso. Aí eu chamo isso que é Exato. esse algo. Eu chamo de objeto direto, que é o que a questão disse aí, complemento direto. Até aqui, sim. Mas quando eu digo que eu estou virando alguma coisa, eu estou dizendo aí uma característica já do que é que eu estou me tornando. Eu vou me tornar ainda alguma coisa. Então não tem ainda. Tá virando algo, né? Eu estou virando algo. E esse virando algo, eu não posso dizer que é um objeto, eu vou chamar de uma característica. O jeitinho vai ser corrupto. Pegou o lance? Então eu tenho um predicativo. Ficou tranquilo até aqui? Sim. Então essa questão é falsa. Falsa. Tudo bem que o começo é um objeto direto, mas aqui eu tenho marca aí, um predicativo. E por último, para finalizar a nossa noite, a gente tem assim. Quase sempre condutores, técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos saem em disparada. Ambulância cortando o trânsito, sirenes ligadas para atender alguém que nunca viram. Mas podem chegar à cena e encontrar um amigo. Estão preparados. Aí ele marcou aí que ele pode chegar à cena e encontrar um amigo. Estão preparados. Aí o que é que ele disse? A palavra amigo e preparados exercem a mesma função sintática. Então, para saber se elas exercem a mesma função, eu vou ter que perguntar. Se estou dizendo que exerce a mesma função, eu vou ter que perguntar os verbos. Vamos perguntar o primeiro verbo? Quem é o primeiro verbo? Encontrar. Quem encontra algo ou alguém. Tranquilo até aqui? Quem encontra algo ou alguém. O verbo encontrar precisa de um complemento. Acho que alguém colocou até aqui VI. Mas por que não pode ser VI, Marilene? Porque é um VTD. Por quê? Quem encontra algo. Eu não posso chegar na sua casa e dizer só assim, olha, eu vou encontrar e ir embora.
Porque quem encontra, encontra algo. V, T, D. Tranquilo até aqui, minha gente? Aí, o que foi o alguém que eu encontrei? Um amigo. Então, qual é a função do amigo? Objeto direto. Porque um amigo está completando o verbo encontrar. Até aqui, tranquilo? Quem encontra, encontra algo ou alguém. Que foi que eu encontrei um amigo. Então, aqui, marca aí na sua apostila ou na sua folhinha. Aqui, eu tenho um objeto de que tipo? Direto. Aí aqui, ó como cai muito em concurso. Vem o macete dos macetes. Vou perguntar agora o outro verbo, estão. O verbo estão é um verbo de ligação. O verbo estão é um verbo de ligação. E na língua portuguesa, depois de verbo de ligação, sempre tem que vir um Indicativo. Muito bem. Então, preparados não é objeto direto. O preparados é uma característica que a gente vai chamar de predicativo. Só que a danadinha da questão me disse que tanto um amigo quanto preparados exercem a mesma função sintática. E está na cara que não. Um é objeto direto, o outro é predicativo. Você marca sem medo de ser feliz que a alternativa é falsa. Tranquilo, deu para entender? Fazendo até a pergunta, é encontrar logo no início, aí já pergunta, estão. Está o quê? O que é que está, né? Exatamente. E nesse caso, você nem precisa, Jadilene, fazer a pergunta. Porque quando você bater o olho, que é um verbo de ligação, quais são os verbos de ligação? Ser, estar, permanecer, andar, ficar. Esses verbos, toda vez que você bater o olho nele, depois dele, só pode ter um predicativo. Você nem precisa fazer pergunta. Bater o olho, estar. Ele é. Aí depois só pode vir uma característica, só pode vir um predicativo. Tá bom? Meus queridos, coloquem o nome aí na frequência para o Edinaldo registrar o nome de quem participou da aula. Coloque o presentinho aí para confirmar. A gente vai parar por aqui hoje e na semana que vem a gente já inicia a nossa apostila de número 8, que já está no grupo de vocês e também já vai estar lá no espaço links para quem preferir pegar ela impressa. É sempre uma satisfação estar com vocês. Espero que a aula de hoje tenha sido proveitosa e a gente continua então na semana que vem. Tenham todos uma boa noite, tá? Tchau, tchau. Concluiu a aula, foi, pessoal? Ou o professor travou? Concluí, Edinaldo. Eu finalizei essa apostila Tranquilo, e tranquilo. vou Vou encerrar a iniciar gravação na aqui. próxima aula. Viu?